Presidente da FEComércio, Luiz Carlos Gon aqui. Hoje, agenda legislativa aqui, o que podemos aguardar para estreitar as relações com o Legislativo? Porque o comércio enfrenta vários gargalos, clima, estiagem, enchente, Selic com 2 dígitos. Também chegando aqui o presidente da Assembleia Legislativa, cumprimentando aqui, presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Wagner. Nós estamos dizendo que o comércio tem uma agenda aqui hoje para estreitar, a agenda legislativa da FEComércio. O comércio e o setor do comércio enfrenta vários gargalos, como, por exemplo, a estiagem, a enchente. É complicado, né? Que na medida do o desafio das mudanças do clima, dos eventos climáticos extremos, o impacto sobre a economia, sobre a vida das pessoas, é uma realidade que afeta toda a sociedade gaúcha. Felizmente, a parte de recuperação da economia veio se desenvolvendo bem, com todos os investimentos, os privados, os públicos, permitiram a retomada da economia do Estado. Mas é um grande desafio e o pior pode se repetir no futuro, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A presença do presidente hoje aqui no Café Legislativo, chancela o evento? Sem dúvida. Muito obrigado ao deputado Pepe, presidente da Assembleia, por estar aqui conosco nesse momento em que lançamos a agenda legislativa, que nada mais é do que a aproximação, esse café da manhã, a aproximação da FEComércio com os seus agentes técnicos e diretores, para mostrar aquilo que nós entendemos como uma maneira de que possamos melhorar essa relação, que já é boa, para que possamos cada vez mais trabalhar com pautas proativas. Estamos notando que ultimamente, deputado, ao fazer nosso planejamento estratégico, a gente consegue ajudar mais o empresário quando impede que certas pautas complicadas sejam aprovadas, do que aquilo que a gente pode agir proativamente. Então estamos aqui para demonstrar a nossa plataforma Representa Mais, que é uma plataforma que tem mais de 10 mil empresários nela já inscritos, que apoiam com o seu voto os trâmites desta casa, mas acima de tudo agradecer o que a Assembleia tem feito pelo Rio Grande do Sul, pelo setor do comércio bem serviço. Deputado, só para finalizar aqui, a gente sabe que o setor do comércio gera tributo, emprego, renda, inserção social, mas também é um setor que tem um DNA, o senhor que é da medicina, que é médico, sabe, que tem um DNA de se reinventar 24 horas por dia. Eu acho que essa é a realidade de todo empresário, né? Bom, ele tem que estar se reinventando sempre, né? E o comércio sempre com novidades, né? Sem sombra de dúvidas, é um setor que tem muita capacidade de reinvenção, né? Muita capacidade de reinvenção e resiliência ao longo de todas as conjunturas, né? Deputado Vitorino também é jornalista, comunicador. Deputado, parabenizar pelo seu trabalho. Hoje aqui a FEComércio, o lançamento da agenda legislativa do comércio gaúcho. É importante porque é um setor que se reinventa 24 horas por dia, gera tributo, emprego, renda e, acima de tudo, faz com que as pessoas tenham cidadania, né? É importante que a gente tenha uma visão do comércio como as veias que irrigam a economia do país. A gente sabe que o coração e o pulmão é a indústria, mas o comércio são as veias que irrigam todo o organismo econômico. E diante dessa realidade, é importante que se olhe o comércio exatamente porque ele transcende, ele é também o termômetro do que está acontecendo no país. E o comércio vem enfrentando problemas. São muitas as pautas que nós avaliamos aqui, e essas pautas precisam ser reestudadas, revistas e projetos de lei apresentados no sentido de que o comércio precisa ser visto exatamente como ele deve ser visto. Não apenas como um reflexo da economia, mas também como um termômetro da economia, ou seja, ele é, acima de tudo, um balizador das ações legislativas. Estamos hoje aqui no lançamento da agenda legislativa do comércio gaúcho, da FEComércio Mais, e o grande destaque é o deputado Felipe Camusato, que é um grande parceiro da FEComércio aqui. Não é só da FEComércio, do empreendedorismo, tudo que traz inserção social, emprego, renda, tecnologia, e o comércio, o setor do comércio tem uma propriedade e um DNA de se reinventar 24 horas por dia, porque esse país aqui não é para amador, não é isso, deputado? Não, é verdade, Sérgio, é verdade. É sempre em defesa de quem paga a conta, né? Do empreendedor, do trabalhador, do cidadão, enfim, que paga uma carga tributária muito alta e quer trabalhar, quer viver em paz, quer prosperidade, e às vezes o Estado atrapalha, né? Aí realmente, né? Empreender nesse país é ato de heroísmo por si só. Complexo, né? Bastante, né? E eu falo com lugar de fala, que como dizem, né? Durante cerca de 10 anos
trabalhei no setor privado e enfrentei muitas dessas burocracias, desde licenciamento ambiental com o FEPAM, lidar com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também licenças municipais, carga tributária de ISS calculado nos diferentes municípios, conforme tu está prestando serviço, tem que arrecadar para um ente diferente a cada momento. Né? Aumenta ainda o custo operacional. Mas falando em burocracia, ainda o comércio, o setor do comércio tem assim clima, estiagem, enchente. Como não bastasse isso, uma Selic de 2 dígitos, passando de 14%. Temos ainda também a falta de condições dos colaboradores, que o comércio tem que treinar para ter um colaborador. Isso tudo gera custo, né? Com certeza. E é reflexo também da nossa má capacidade de entregar serviços públicos minimamente decentes, né? Porque se o empresário está tendo que treinar o funcionário em casa, que provavelmente na escola ele não conseguiu ter uma educação minimamente de qualidade para ele poder ter um emprego, né? E é o que a gente verifica mesmo. O colaborador vem numa vibe de analógico, e hoje nós precisamos uma vibe muito mais digital do que analógico. Também. E outra, nossa taxa de analfabetismo funcional é elevadíssima, nosso índice de qualidade educacional, os IDEBs, né, publicados, são muito baixos, são muito ruins. E, para além de tudo isso, nós temos sim essa dificuldade mercadológica, que é derivado de enchente, derivado da situação macroeconômica brasileira, que deve, aliás, piorar ainda antes de melhorar, né? Nós teremos ainda uma crise que vai perdurar e vai aprofundar e perdurar por um tempo até que isso se resolva, porque a situação fiscal no país não é boa. Esse momento é um momento aqui de ajustar as posições do setor com o legislativo, o setor do comércio, mas o comércio vive uma equação muito complexa. Talvez tenha que chamar Einstein para resolver, hein? Olha, Einstein eu não sei, mas se eu visse um pouco mais os pensadores liberais, especialmente da economia, os economistas liberais, a coisa já ajudaria bastante, viu? Obrigado. Deputado Ayrton Artos, ex-prefeito aqui de Venâncio Aires, aqui. O senhor, que como ex-prefeito também, que sabe a dor do comércio. Hoje, o lançamento da agenda legislativa do comércio gaúcho aqui representa mais da FEComércio, uma agenda que é um setor que passa 24 horas se reinventando, porque os gargalos são grandes e enormes, né? Bom, eu acompanho o comércio há muitos anos. Meu pai era comerciante, ele tinha supermercados lá em Venâncio Aires. E hoje eu entendo que o comércio, além de se autorregulamentar, ele tem que ser protegido pela nossa legislação. Agora, o mais importante é que nós tenhamos uma economia desenvolvida onde a população tem um poder aquisitivo. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje aqui no Rio Grande do Sul. O salário é baixo. Né? Esse é um dos principais gargalos. Então, a produção agrícola, a produção industrial, né, os serviços com grande atividade, fazendo com que as pessoas tenham uma maior rentabilidade, com esse poder aquisitivo vão fomentar muito mais o comércio. E é para isso que a gente está trabalhando também aqui. Deputado Joel Vini. Deputado, uma mensagem aqui, porque hoje o lançamento da agenda legislativa da FEComércio Mais aqui, que é um setor que gera tributo, emprego, renda, inserção social e que se reinventa 24 horas por dia para enfrentar enchentes, enfrentar estiagem, enfrentar uma Selic com 2 dígitos acima de 14%, pedágio. Então, é uma equação que tem que chamar Einstein para resolver, né? Sem dúvida, Sérgio. Primeiro que nós temos que ter a consciência, e eu sempre falo isso nas minhas funções que eu tive como vereador, prefeito e agora deputado, e quem movimenta as cidades, o estado e o país é a iniciativa privada, é a indústria e é o comércio. Por isso que nós sempre precisamos buscar alternativas para poder fazer com que esse setor possa seguir crescendo, possa seguir gerando emprego e gerando renda. Então esse é o nosso desafio, e aqui na casa nós sempre nos portamos, sempre trabalhando em conjunto com a FEComércio e também com todos os segmentos que representam a indústria e o comércio do estado do Rio Grande do Sul. A gente fala com a indústria, fala com o comércio, fala com vários setores da economia, e todos são unânimes dizendo, se não atrapalhar já ajuda. Mas hoje nós, além de não atrapalhar, nós precisamos criar mecanismos, né? Falo isso, por exemplo, no setor coreiro calçadista, tá? Que ele acaba movimentando a indústria,
Aí nós temos a Fiergs e acaba movimentando as lojas de calçado que movimenta, que a FEComércio é que representa. Isso significa o quê? Nós criamos um decreto aqui junto com a Receita Estadual, junto com o Governo do Estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que possibilitou a gente comparar, deixar o nosso ICMS igual ao de Santa Catarina, o ICMS igual para todos, 3% no faturamento. Isso faz com que crie um ambiente mais favorável e possa, no primeiro momento, evitar que novas indústrias saiam do Rio Grande do Sul, possa, no segundo momento, fazer com que as que estão aqui se estejam mais competitivas com o resto do país e também trazer indústrias importantes a voltarem a faturar aqui no Rio Grande do Sul, que hoje acabam faturando em outros estados. Então, isso é avanço, isso é mexer diretamente, é incentivar um setor que movimenta a indústria e também o comércio. É um dos exemplos que eu falo. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, lançamento da agenda legislativa da FEComércio, e o grande destaque é o deputado Zé Nunes, deputado estadual. Deputado, o comércio tem o DNA de 24 horas, está se reinventando, porque não é fácil as dores e os gargalos, enchente, estiagem, uma Selic acima de 14%, tendo que se preparar 24 horas por dia também com a competição desleal dos produtos que chegam de fora, às vezes de forma ilegal. Tudo é muito complexo, né? Bom, eu acho que é importante um evento como esses aqui, da gente conversar, né, sobre uma pauta legislativa do setor do comércio. A FEComércio reúne um conjunto de propostas e de diálogos e de proposições que precisam serem discutidas, avaliadas no parlamento. E não existe a economia, né? A atividade econômica, o comércio é muito importante. O Rio Grande do Sul, no ano passado, surpreendeu, né, com um crescimento. Durante a pandemia se esperava um resultado muito ruim. Nós tivemos um conjunto de políticas e muita injeção de recursos por medidas federais que aconteceram, seja recursos de orçamento da União, seja de recursos a partir das medidas que o governo tomou para fazer com que tivéssemos uma injeção de recursos aqui na economia gaúcha. Isso hoje já chega perto de 100 bilhões, mas é um desafio constante, né? A atividade comercial, ainda mais hoje em dia que o comércio ele é globalizado, que uma pessoa entra na internet, faz uma compra de uma loja lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá de fora. Quer dizer, o desafio do comércio de fazer com que a população valorize o comércio local, compre aqui, faça a economia girar aqui, ele é permanente. Então, e não existe, a indústria precisa do comércio, tem que ter quem produza, tem que ter quem venda, e precisamos de gente com renda para comprar. Então, acho que o Rio Grande do Sul, no ano passado, deu um grande sinal, né, com esforços de muita gente, né? E eu digo especialmente pela grande injeção de recursos federais aqui, o Rio Grande do Sul deu um exemplo de que a gente pode se superar e a gente pode avançar mais. Eu acho que nós precisaríamos aproveitar tudo que a gente fez nesse período difícil das enchentes e reproduzir o mesmo esforço em períodos normais para que a gente possa retomar, né, a economia gaúcha com mais força. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, no lançamento da agenda do comércio, a FEComércio hoje liderada por Luiz Carlos Bon. O grande destaque é a presença do deputado estadual Marcos Vinícius, que também foi prefeito, já conhece a dor do comércio, foi presidente da FAMURS. Deputado, podemos dizer que o setor do comércio, ele tem o DNA, está se reinventando 24 horas. Mas, por outro lado, também é um setor que gera tributo, emprego, renda, inserção social e muita cidadania. O comércio é o maior empregador hoje que nós temos no país. Eu venho de uma família também de pequenos empresários, de comerciantes, e sei na pele o que passa nesse segmento. Importante a agenda legislativa hoje, especialmente o trabalho que a FEComércio fez com Representa Mais, porque aqui traduz um pouco o espírito daquilo que os empresários querem, né? O que eles esperam e o que eles não querem também em termos de legislação. Esse trabalho entregue hoje aqui dá um norte, dá uma diretriz que é muito importante, muito válida, né? Então eu saúdo a FEComércio, saúdo todos que estão inseridos nesse trabalho e tenho certeza,
sigam contando comigo aqui na Assembleia, trabalhando do lado de quem produz, de quem quer tocar o Rio Grande para frente. Marcos Vinícius, deputado aqui que também já foi prefeito, ex-presidente da FAMURS aqui. Estamos hoje aqui no lançamento da agenda legislativa do Comércio Gaúcho, representa mais da FEComércio. O grande destaque, a deputada Nadine Flor. Deputada, o comércio é um setor que tem um DNA e a expertise de se reinventar 24 horas por dia, como os deputados, né? É isso, enfrentar todos os desafios, se reinventar e se manter firme. Acho que o comércio tem que ser justamente louvado aqui por tudo que passou, né, pelas pessoas que mantiveram os seus negócios. Acho que essa agenda representa mais de 2025 apresentado hoje, que tem extensos elementos aqui que poderão ser trabalhados dentro da Assembleia Legislativa, são fundamentais para a melhoria, né, do atendimento ao cidadão, do comércio, para girar mais a economia também do Estado do Rio Grande do Sul, que está precisando tanto. E aqui eu quero destacar, até comentei aqui nesse café da manhã, sobre um projeto de lei de combate à pirataria, de combate à informalidade, algo que trabalhava muito como delegada de polícia, tinha uma relação muito boa com a FEComércio. Penaliza a sociedade. E que penaliza a sociedade. Educação, exatamente. Iluminação. Acaba que prejudica também a economia do Estado por não ter arrecadação devida, o comércio ilegal também acaba prejudicando aqueles que pagam seus impostos, que pagam o aluguel direitinho, e mais do que isso, também uma questão de saúde pública, muitas vezes, né, a competição desleal, enfim, eu acho que isso tem que voltar para dentro do parlamento, a gente precisa discutir isso, tem um projeto de lei que está comigo na CCJ, já dei... Crime organizado. Exatamente, muito. Então é um problema de segurança pública também, e acaba que a gente tem nas mãos agora um projeto de lei que fala sobre isso, traz todo um programa, cria o SECOI também, que é um comitê de enfrentamento, de combate a esse tipo de informalidade, já com parecer favorável, né, de minha autoria, para que a gente possa fazer andar mais essa política pública, mais essa lei que vai trazer mais segurança para todos do comércio. O FEComércio está de parabéns pela forma com que trabalha e a gente segue à disposição. Já que o comércio está de parabéns, que sirvam as suas façanhas como deputada aqui na casa e também da FEComércio e do comércio, o setor do comércio de modelo a toda a terra. Obrigada, Sérgio. Todas as nossas façanhas é que tem que servir de modelo, que a gente possa ajudar ainda mais e que seja um bom ano aí para todo mundo. Tá chegando o mês de maio, a gente já começa a se preocupar, né, com as chuvas, e eu vou aproveitar aqui esse espaço também para falar sobre um intercâmbio que vamos fazer. Fui selecionada pelo consulado americano, agora nos próximos 15 dias fico nos Estados Unidos, tudo custeado e pago pelo consulado americano. Foram 10 gaúchos selecionados. Nós vamos fazer justamente um intercâmbio sobre resiliência climática, sobre como os Estados Unidos enfrenta esses novos desafios e ser o intercambista, ser esse elo de ligação para o Rio Grande do Sul com os Estados Unidos, para trazer ainda mais investimentos. Opa, thank you. Thank you, vamos lá. Estamos hoje aqui no lançamento da agenda legislativa da FEComércio. O grande destaque, deputado Guilherme Pazin, que já foi prefeito, hoje deputado estadual aqui, conhece a dor do comércio, conhece os gargalos do comércio. Hoje esse é o momento aqui de estreitar as relações do comércio, que é um setor que gera tributo, emprego, renda, inserção social, cidadania, e se reinventa 24 horas por dia. Mas sem dúvida, sem dúvida. E esse ato realizado pela FEComércio é de extrema importância para nós parlamentares, que cada um tem uma visão de mundo diferente, tem objetivos que são de acordo com as bandeiras que os elegeram, mas a FEComércio aqui ela consegue envelopar todos esses projetos e dar a importância necessária, criando um sentimento de unidade ao trabalho de cada um dos colegas. Eu fico muito feliz, mais um ano que a gente participa e estamos mais do que integrados, estamos juntos nessa busca que é em prol do comércio, e estando em prol do comércio, em prol dos empregos, do gaúcho e mais do que tudo do desenvolvimento do nosso estado. A Assembleia Legislativa está atento. Ontem teve cooperativismo, hoje o setor do comércio, provavelmente a indústria também está presente. Isso aí mostra que a Assembleia está atento às dificuldades do momento econômico, político e social que vive, e também do clima que vive os gaúchos, né? É verdade, não apenas atenta às dificuldades, mas interagindo com os setores que representam a nossa sociedade. Mas além disso, nós estamos irmanados em soluções. A solução de tudo é o importante, aqui inclusive com o André Roncato, nosso presidente do Sindiótico e mais do que tudo vice-presidente da FEComércio, parceiro de toda a ordem, porque ele vive aqui na Assembleia Legislativa nos demandando. Em relação
ao contrabando, ao crime organizado, à contravenção, que gera uma competição desleal e quem paga impostos, gera tributo e renda é penalizado. Sem dúvida, inclusive aquele que gera emprego, aquele que perde o emprego, o cidadão como um todo, pela falta de qualidade e fiscalização nesses serviços, ele é prejudicado. Mas a gente precisa deixar muito claro, isso além de uma lei que ela é tratada, duas leis que são tratadas aqui na Assembleia, uma busca junto ao governo do Estado para a criação de um conselho, que é o SECOI, que é extremamente importante para o combate à informalidade. Nós precisamos alterar a cultura da nossa gente, nós precisamos tornar muito claro que produtos irregulares, produtos falsificados, além de tudo... Não existe traficante sem consumidor. Além de tudo, ela faz mal para o cidadão que consome o produto e para a sociedade que perde oportunidades com isso. Eu gostaria também de tocar num assunto que é o seguinte, fala-se muito que falta investimento na saúde, fala-se muito que falta investimento de infraestrutura, os pedágios estão altos. Quem sabe se o governo, a Assembleia, jogasse força e energia, não recuperaríamos todo esse dinheiro que é jogado no ralo? Dá e sobra. Falo isso porque fui prefeito e implantei no meu município tudo isso em respeito aos empreendedores, na garantia da geração de empregos e da arrecadação de tributos. Dá e sobra. O que tu achou disso? Perfeito, perfeito. O deputado Pazin é um parceiro de longa data, desde Bento Gonçalves, como ele bem relatou aqui, já implementou lá. Então é o que nós compreendemos com facilidade. Quem mais ganha é o cidadão, que vai ter um produto de qualidade. Quem mais ganha é o comércio, né? O comércio não, porque é indústria também, né? Mas a produção, né? Os cofres públicos com arrecadação, então são mais escolas, são mais hospitais, são mais... Todos ganham, ou ganha-ganha. Mas é importante que o consumidor é o fiscal da ponta, né? Então ele precisa ter essa consciência, como o deputado bem frisou. O senhor tocou num ponto-chave. Não existe traficante sem consumidor. É justamente isso, ele precisa ser cultural. Na verdade, a Assembleia Legislativa ela representa a sociedade gaúcha. Agora, não adianta nós fazermos uma lei que na ciência política a gente considera top-down, né? Ela vem de cima para baixo, se ela não existe esse apego, ela vai ser mais um papel de tantos outros que ela não vai ter peso. Agora, somando os esforços, é isso que nós estamos buscando aqui, é o chamado da FEComércio. Se nós somarmos tudo isso, eu não tenho dúvida alguma que a sociedade sai vencedora. Então fica a dica. FEComércio, indústria, Fiergs, Assembleia Legislativa e governo e prefeituras jogando energia para combater e muito mais que combater, conscientizar o consumo da contravenção. É isso? E o único que ganha é o povo. Perfeito. Muito obrigado. Deputado Luciano Silveira, hoje aqui no lançamento da agenda legislativa, uma mensagem para o setor do comércio. Um setor importante, né, que movimenta a economia do estado do Rio Grande do Sul e que emprega, que tem uma coragem de continuar investindo e fazer essa agenda legislativa mostra a proximidade que a FEComércio tem com o governo, tem com o executivo, tem com o parlamento e sempre presente nas agendas mais importantes do estado do Rio Grande do Sul, ela se faz presente. Então, é muito orgulho receber a FEComércio aqui e poder, sempre que puder, auxiliar no trabalho dela. Obrigado. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde está sendo o lançamento da agenda legislativa do comércio, da FEComércio, mas o grande destaque, mais uma vez aqui na Casa do Povo, aqui, deputado estadual Edvilson Brum. Podemos dizer que é um momento aqui também de escutar os gargalos do comércio, é um momento de estreitar as relações e também vocês mostrarem um posicionamento do Legislativo em pró do comércio, porque é um setor que gera tributo, emprego, renda, inserção social e também é um setor que se reinventa 24 horas por dia, não é isso? É isso, Sérgio. Ontem nós tivemos aqui a do cooperativismo e essas agendas institucionais, elas são fundamentais para que todos os 55
parlamentares saibam de maneira objetiva, clara e transparente quais são os gargalos, quais são as oportunidades, acaso a gente siga, obviamente, as ideias e sugestões de cada setor econômico. É claro que as agendas chegam até o parlamento como sendo de forma ideal para o comércio. E aqui nós estamos construindo o possível diante dos desafios que serão postos aqui. E eu não digo não apenas desafios, Sérgio, eu digo também os projetos, os planos, o que eles almejam, né, para esse próximo ano aqui. E a gente sabe que agora com a reforma tributária, agora em 26 já sendo implementada, porque nós temos programas, projetos, temos setores da economia. Adubado ainda pelo Marcelic, acima de 14%, 2 dígitos, isso tudo atrapalha. Atrapalha muito, e nós temos ainda, Sérgio, a reforma tributária, que ela começa a vigorar em 26, não de forma total, mas de forma parcial. Então nós temos que nos preparar para esse desafio. E o clima também. Bom, põe mix de problemas e desafios, né? Mas a gente está junto, todos aqui É uma equação, deputado, para Einstein, né? Olha, eu vou te dizer, não tem que chamar muitas vezes mais do que o Einstein para resolver tudo, mas a gente está com disposição e a gente acolhe aqui na Assembleia É competente. A gente espera fazer o melhor possível, né? E acolher as agendas institucionais sempre é importante. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, lançamento da Agenda Legislativa do Comércio Gaúcho, representa mais da FEComércio. O grande destaque aqui na mesa principal, o deputado estadual, Dr. Tiago. Dr. Tiago, a gente sabe que o setor do comércio é um setor, o senhor que é da medicina, o senhor que é médico, sabe, tem o DNA de 24 horas, está se reinventando, não é isso? É isso aí, é isso aí. Comércio fundamental para arrecadação de impostos, fundamental para a vida em sociedade, importantíssimo para a geração de emprego e renda. E na área da saúde, Porto Alegre tem um cluster, um hub fundamental em alta tecnologia médica, que também está presente o comércio. Então, muito importante eles trazerem os seus pleitos à Assembleia Legislativa para que a gente possa sempre ficar atento a esse tipo, a projetos que venham a interferir positivamente ou negativamente no nosso comércio. Uma economia saudável, emprego, renda, isso é saúde, né? Saúde é uma economia saudável, uma economia com emprego, renda, isso é saúde. Gera qualidade de vida. Gera qualidade de vida, menos doença e mais satisfação para as pessoas. Então, fica a dica. Economia saudável é saúde. Economia saudável é, sem dúvida nenhuma, saúde. Deputado Martim aqui hoje, prestigiando a agenda legislativa da FEComércio, aqui uma mensagem para o setor do comércio. É um setor que tem um DNA de estar se reinventando 24 horas por dia, não é isso? Com certeza. O DNA do comércio é esse, ainda mais com tudo que está acontecendo com o nosso estado. O pessoal fala muito nos eventos de maio. Também tem a Selic com 2 dígitos, mais de 14%, enchente, estiagem, mão de obra também, porque eles têm que investir muito. Isso aí tudo aumenta o custo operacional. Com certeza, igual eu falando. Se não fosse só as coisas no estado, estiagem, os desastres naturais que temos esse desastre, que é esse desgoverno federal, que está na contramão do crescimento. E reuniões como essa com os deputados são muito importantes. Aqui, com, vamos dizer assim, essa sinergia entre o legislativo e o comércio já barrou coisas importantes aqui na casa, como o aumento do ICMS, que iam ser mais um peso para o comércio gaúcho. Então é importante essa sinergia de todo o comércio com o parlamento, que a máquina motriz, a força motriz do nosso estado tem que ser um comércio forte. O pessoal do comércio, eu sempre falo assim, né? O pessoal do comércio fala para mim, deputado, o estado só não atrapalhando a gente já está de bom tamanho. Obrigado, deputado. Tamo junto. Obrigado.
Deputado Paparico, hoje aqui no lançamento da agenda legislativa da FEComércio, um setor que se reinventa 24 horas, não é isso? Bom dia a todos os telespectadores. Aproveitamos a oportunidade para solicitar ao presidente Luiz Carlos Bon uma agenda da Frente Parlamentar contra os Pedágios, para nós compartilharmos com a FEComércio a angústia que a Frente Parlamentar tem com essas praças de pedágio que possivelmente sejam as mais caras do mundo. Estamos alinhando para que possamos fazer rapidamente essa agenda, e é claro que a FEComércio ela tem um olhar muito especial sobre esse tema, porque o comércio será duramente castigado com essas praças de pedágio, e não apenas essa. Nós agora pela manhã ainda vamos demandar uma agenda com o governo do estado, da Frente Parlamentar, para nós construirmos um entendimento sobre essa pauta que está preocupando demais o Rio Grande do Sul, e é claro que nós, como presidentes dessa frente, temos a obrigação de proteger aqueles que não estão incluídos nas discussões e não concordam com o pedagiamento, que possivelmente seja um dos mais caros do mundo e vai danificar a economia do Rio Grande do Sul, não por 3 dias nem por 3 meses, por 30 anos. É muito caro e nós vamos continuar trabalhando muito forte nessa pauta. Obrigado, presidente. Tá certo. Um bom dia a todos.